Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. Entramos hoje num novo mês e eu decidi ouvir os vossos pedidos e aceder a eles e, portanto, vamos falar sobre pressão na competição, porque recebi mais do que uma mensagem a pedir-me para trazer este tema e é este o tema que vamos falar ao longo do mês e hoje vamos falar o que é que realmente acontece quando estamos em pressão. Há momentos em que o jogo parece maior do que tu. É como se o peso de uma decisão, de um gesto técnico, de uma palavra, fosse capaz de definir não apenas o resultado, mas quem tu és enquanto atleta. A pressão não aparece de repente. Ela cresce dentro de nós. É alimentada pelas histórias que contamos sobre o que temos a ganhar ou a perder. Hoje vamos parar para olhar de frente para a pressão, sem desculpas, porque só quem entende o que sente é capaz de transformar o seu jogo. E neste episódio vamos precisamente mergulhar a fundo no que é a pressão competitiva. De onde vem, como se constrói na nossa mente e no nosso corpo, e porque é que para alguns a pressão se transforma numa força e para outros pode transformar-se num bloqueio. A pressão na competição não é o que acontece no jogo. É o que acontece dentro de nós em resposta ao jogo, quer seja antes, quer seja depois. Então, a pressão é a percepção de que o resultado de uma ação, e pode ser um jogo, uma prestação, uma decisão, vai ter consequências importantes na tua carreira, no teu futuro e até no teu valor pessoal. Pensa, por exemplo, num jogador numa final europeia. Para ele, aquele jogo, aquela final, pode ser muito mais do que um troféu. Pode ser a chave para ser chamado à seleção, pode ser uma oportunidade para renovar o contrato com o clube, pode ser o momento que muda a sua história. O jogo é o mesmo para todos, mas a pressão é diferente para cada um, dependendo da forma como nós a encaramos. É importante também percebermos que nem toda a pressão vem de fora. Há dois tipos de pressão que atuam e que jogam dentro de nós. É a pressão interna e a pressão externa. E eu vou passar a explicar as duas. A pressão interna é aquela que nós próprios criamos. É a pressão que tu colocas em ti próprio. O peso da tua exigência. Sabes aquelas frases que tu dizes diariamente? Eu tenho que provar que mereço estar aqui. Se eu falhar hoje acabou. Eu tenho que ser perfeito porque senão ninguém me vai respeitar. Eu tenho que entrar bem no jogo, porque se eu não entro bem no jogo logo desde o início, então já sei que o jogo me vai correr mal. Isto é a pressão que tu colocas a ti próprio. E ao pensares assim, o que é que vai acontecer? O erro vai se transformar na tua cabeça como uma ameaça à tua identidade enquanto atleta e tu vais te sentir pressionado, obviamente. Por outro lado, temos a pressão externa. Existe, claro que existe. E esta pressão externa é aquilo que nós sentimos que vem de fora. São as expectativas do treinador, é a pressão dos colegas de equipa, a pressão do clube, é o julgamento dos adeptos, é as notícias que saem constantemente na imprensa, são os clubes interessados que vêm observar o teu jogo, é o teu agente à espera de uma boa exibição para fechar um contrato, são os contratos que estão a terminar e nesta fase da época isto acontece muito, os contratos que estão a terminar, é o futuro que parece depender daquele jogo, daquele dia, daquele momento. E sabes o que é mais curioso? O mais curioso é que muitas vezes a pressão externa não precisa de ser dita. Basta tu acreditares que estão a olhar para ti e já vais sentir essa pressão. Basta tu pensares que naquele dia tens que ser perfeito. O teu cérebro, eu tenho vindo a dizer isto, o teu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele assume aquilo que tu lhe dás como informação. Então vai sentir essa pressão como se fosse real. E o que é que acontece neste momento? O cérebro ativa os teus alarmes. E, na verdade, o que realmente determina o impacto da pressão é aquilo em que tu acreditas. Se tu acreditas que o teu valor como atleta depende do resultado, cada jogo vai ser uma batalha interna para ti. É como se ganhas, se jogas bem, vales muito. Se perdes ou se cometes algum erro no jogo, então desmoronas. Agora, quando tu acreditas que o resultado é apenas uma parte do teu caminho, a pressão vai existir sim, mas não é ela que te define. A pressão nestes casos torna-se uma aliada no teu processo de evolução. Imagina dois jogadores que falham um penalti numa final. Um jogador pensa,
falhei, isto prova que não sou bom o suficiente. E o outro pensa, falhei, é duro, mas não muda quem eu sou, todos falham. Os dois falharam, a mesma final, os dois falharam, mas há um deles que continua a competição depois do jogo acabar. E esta competição é com ele próprio, não é com mais ninguém. E eu atrevo-me a dizer que a competição connosco próprio costuma ser a mais dura. Sabes o que é que acontece ao teu corpo e à tua mente quando estás sob pressão? Quando nós sentimos pressão, o nosso corpo deixa de diferenciar um jogo decisivo de um jogo tranquilo. Vamos ativar o nosso sistema de sobrevivência. O coração dispara, a respiração fica curta e superficial, as tuas mãos ficam suadas, os músculos ficam tensos, como se estivéssemos prontos para reagir. Então o que é que acontece? Vemos o atleta que numa competição decisiva parece que está bloqueado, vemos o jogador que começa a hesitar, movimentos simples, vemos aquele ponta de lança que precisa de pensar tanto no remate que já não consegue rematar, nem parece que já não sabe fazer nada. A verdade é que o teu corpo sabe o que fazer. Tu treinas isso todos os dias. Está mecanizado, as ações são mecânicas. Mas quando o teu cérebro entra em modo sobrevivência, vai cortar o acesso aos teus movimentos automáticos. Sabes, queremos controlar tanto que acabamos por não controlar nada. E isto acontece precisamente porque, sob pressão, o teu sistema límbico, que também é denominado cérebro emocional, porque é a parte do teu cérebro que gera as tuas emoções e a sobrevivência, o teu sistema límbico assume o controlo. Quando ele assume o controlo, ele vai ativar a amígdala cerebral. E a amígdala interpreta o contexto como sendo uma ameaça. Quando a nossa amígdala cerebral é ativada, o neocórtex, ou o cérebro racional, que é o responsável pelo raciocínio, pela decisão e pela execução técnica, perde a eficácia. É como se o cérebro dissesse que agora não é a altura para pensar, agora é a altura para sobreviver. E aí perdes a capacidade de ler o jogo, de tomar boas decisões e de executar com naturalidade. Então por que é que será que uns crescem com a pressão e os outros bloqueiam? O que faz a diferença é a interpretação que cada um de nós faz da situação. São os teus pensamentos que limitam a tua ação. Atletas que veem a competição como um desafio ativam circuitos de motivação. Agora, aqueles que veem como uma ameaça, o que é que estão a fazer? Estão a ativar o medo e a fuga. Num jogo decisivo, um jogador falha um passo perigoso. Se vê um erro como uma ameaça, ele vai se esconder do jogo e já não faz mais nada. Agora, se vê o erro com naturalidade como parte do jogo, vai reagir rápido. Pede a bola outra vez e continua o jogo. E foca-se no quê? No que vem a seguir. Lembra-te disto. Eu tenho andado a dizer isto ao longo dos episódios. O teu corpo reage à história que tu contas a ti próprio. E nem sempre contamos histórias que são reais. Nos momentos de pressão, o que te ajuda a ter uma boa performance não é o físico, não é a técnica, é a tua identidade. E se tu sabes quem és e tens isso muito claro para ti, mesmo quando falhas, mesmo quando ficas de fora, mesmo quando és criticado, consegues controlar a pressão. Vou dar outro exemplo. Imagina agora o capitão de uma equipa que está a passar uma época difícil e é o primeiro a puxar pelos colegas. Este capitão lidera pelo exemplo, não pelos resultados. Ele não precisa de ganhar para provar quem é, para ajudar os outros a motivarem-se, porque ele sabe quem é, independentemente daquilo que o resultado da equipa e do clube diz. Então, vou terminar dizendo-te que a pressão faz parte da competição. Ela não é tua inimiga. Até porque uma pressão controlada vai-te permitir estar mais focado, estás concentrado, estás motivado antes de entrar em campo. No próximo episódio, vamos trabalhar ferramentas práticas para te preparares para esses momentos e para seres tu a liderar a pressão e não o contrário. E vou-te dizer já que este mês vamos ter como convidado alguém que sempre viveu a pressão com naturalidade. Um exemplo de que podes aliar qualidade com tranquilidade. Alguém que, como os colegas me dizem, nunca treme nos momentos decisivos. Fica atento, subscreve o canal, ativa as notificações, partilha e comenta este episódio com quem precisa de ouvir. Obrigada por estares aí. Até à próxima semana.